O caso da boneca Annabelle, que inspirou muitos filmes de terror, é verdade? O que nos diz a doutrina espírita sobre isso? Esse é o tema do Mitos e Verdades de hoje. Nós vamos trazer para você um vídeo que mostra a boneca, a verdadeira boneca Annabelle, que se encontra no Museu dos Warrens, em Connecticut, sendo retirada da caixa de vidro onde ela está guardada para uma outra caixa. Nós trouxemos esse vídeo, na verdade, esse vídeo é de uma ocorrência do ano de 2022, para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o caso da boneca Annabelle. Eu vou trazer para você um resumozinho da história real dessa boneca. Essa boneca, ela de fato existe, ela foi um presente dado no ano de 1968 de uma mãe para uma filha, uma estudante de enfermagem à época. E ela então estava realmente com essa boneca na sua casa, ela residia juntamente com uma outra amiga. Elas duas perceberam que a boneca começou a apresentar mudança de lugar. Então, elas deixavam a boneca num local, ela aparecia em outro, e na casa só elas duas residiam. Às vezes, elas deixavam a boneca numa posição e a boneca aparecia numa outra posição, com as pernas dobradas, enfim. Elas percebiam mudanças na localização da boneca na casa e também na posição dos braços, das pernas da boneca. Com isso, elas chamaram uma médium, e segundo essa médium, havia uma menina, uma criança, em torno ali dos seus 6, 7 anos, uma menina que se chamado Annabelle, mas que ela teria morrido naquele local onde foi construída a casa onde as jovens estavam. A criança se identificou com aquela boneca e com isso seria esse espírito infantil que estaria ligado a essa boneca. E aí as meninas, naquele momento, elas disseram, então, elas se apiedaram, ficaram com pena da história daquela criança, que se chamava Annabelle, e elas disseram que então, que aquele espírito infantil poderia ficar ali na boneca, que elas iriam cuidar da boneca, como se estivessem cuidando da criança, e que a partir dali, realmente, elas começaram a identificar algumas situações um pouco mais assustadoras, porque uma delas tinha um namorado, e esse namorado nunca gostou muito, nunca se sentiu muito bem perto da Annabelle, e que ele, em função disso, ele teria, num determinado momento, sonhado que a Annabelle que ela estaria subindo pelas pernas dele e que ela estaria enforcando, tentando enforcá-lo, e que ele acorda com essa sensação realmente de que havia alguém querendo enforcá-lo. E ele repassou essa informação para as meninas e que também, num determinado momento, ele teria aparecido com arranhões no seu peito, que inclusive arranhões que sangraram em algum momento. Então, diante disso, um casal, o Ed e Lorraine Warren, que investigavam situações paranormais, foram chamados, então, à casa para avaliar o acontecimento e eles disseram que essa boneca ela estaria demoniacamente possuída. Então, eles retiraram a boneca de lá, levaram para o museu oculto que eles têm, e aí ela foi colocada numa caixa de vidro, no sentido de que ali ela estaria aprisionada, os espíritos demoníacos que estivessem vinculados a ela também ficariam aprisionados nessa caixa, que essa caixa não deveria ser aberta em hipótese nenhuma, e eles teriam feito ali um ritual para aprisionar o espírito. Como nós sabemos que na época, a própria religião católica tinha os exorcismos, então que teria sido feito um ritual nesse sentido, exatamente que manteria a boneca e os espíritos ali aprisionados nessa caixa. Mas que, segundo consta, pessoas que já foram lá visitar e que tocaram na caixa, que consta que não se deve tocar, que fizeram gozações sobre isso, teriam sofrido um acidente. Segundo consta, tem um casal que chegou lá, tocou na caixa, disse que aquilo ali não era verdade, e que ao sair de lá, ele e a namorada sofreram um acidente, ele faleceu
e a namorada ficou durante muito tempo realmente hospitalizada, e ela disse que na hora do acidente eles estavam rindo e gargalhando da Annabelle. Nós vamos ver o vídeo que traz exatamente a mudança de caixa da Annabelle, de uma caixa para outra, apenas para que vocês também conheçam a boneca real, e nós vamos conversar então alguns pontos sobre esse caso. Então vamos ao vídeo. Let's close it up fast. Close it up quick. That's good, Dad. That's good. That's all right. Eu vou trazer 5 aspectos, 5 pontos para vocês, para que nós possamos refletir sobre isso. Primeiro ponto: a boneca Annabelle pode ser possuída por um espírito malévolo? Nenhum objeto pode ser possuído por um espírito. Na verdade, isso só acontece com espíritos encarnados. A possessão é uma possibilidade que a própria doutrina espírita Kardec nos fala sobre ela no livro A Gênese, quando um espírito ocupa temporariamente o corpo de uma pessoa encarnada. Mas isso só acontece de espírito para espírito. Então, um espírito, ele não pode possuir, ele não pode adentrar numa boneca ou em qualquer outro objeto inanimado. O que os espíritos fazem é utilizar-se, sim, de fenômenos de efeitos físicos, do ectoplasma de um médium de efeitos físicos, que poderia ser uma das meninas, ou mesmo alguma pessoa que estivesse, que residisse ali pelas redondezas, algum médium de efeitos físicos, utilizando-se esse ectoplasma, eles envolvem o objeto que eles querem naquele ectoplasma e dão àquele objeto uma vida fictícia, de modo que a boneca muda de lugar. Nós sabemos, não existe transporte de objetos. Na doutrina espírita não estuda isso, então pode transportar a boneca de um local para o outro. Como pode fazer que instrumentos musicais toquem sem que tenha ninguém ali movimentando aqueles objetos, aqueles instrumentos musicais? Pode fazer com que a perna de uma boneca se movimente, um braço, isso pode ser feito. Mas não é que o espírito esteja ocupando a boneca, mas que aquele ectoplasma, que nós chamamos ectoplasma elaborado, porque não é só composto pelo ectoplasma do médium, mas por outros fluidos também, eles envolvem o objeto e permitem que ele se movimente e que ele possa ser transportado de um lugar para o outro. Então, o espírito não pode possuir um objeto. Nesse ponto, nessa afirmativa, isso é um mito. Segundo ponto, o espírito pode ficar aprisionado na caixa de vidro? O espírito não pode ser aprisionado numa caixa de vidro ou nada do plano material. Os espíritos têm uma propriedade chamada penetrabilidade. E com essa propriedade, nenhum obstáculo do mundo material é capaz de impedir os espíritos de transporem esses objetos. Nem um vidro, nem uma parede, nada. Eles ultrapassam a tudo. Claro que, se o espírito desencarnado não souber que ele pode transpor uma barreira, ele vai sentir-se aprisionado. Se o espírito não souber que ele pode transpor uma parede, ele vai esperar a porta se abrir para que ele possa sair. Mas isso só acontece pela sua ignorância, porque, na verdade, uma caixa, ela não pode aprisionar espírito, e nada do mundo material pode fazê-lo. Então, se houver ali algum espírito vinculado à boneca, por alguma razão, por uma escolha dele, ele pode sair daquela caixa a hora que ele quiser. Se ele o fica, é porque ele deseja, que é o terceiro ponto que eu vou comentar. Então, o espírito pode ficar aprisionado na caixa de vidro? Não pode. Isso é um mito. Mas eles podem ficar vinculados a um objeto, ou seja, é possível o espírito, mesmo podendo sair dessa caixa, ficar vinculado à boneca? Pode. Se ele desejar, ele pode. Não há espíritos que se vinculam às pessoas, espíritos que se apegam a uma casa, espíritos que se apegam ao dinheiro, espíritos que se apegam a um objeto. Então, eles podem eventualmente escolherem e se apegarem à boneca? Podem.
então eles vão ficar onde a boneca estiver. Então, os espíritos imperfeitos ainda são apegados a muitas coisas, aos seus amores. E é possível, então, que de alguma forma essa boneca ela tenha sido escolhida ou haja aí uma relação de apego com esses espíritos e eles fiquem vinculados à boneca. Quarto ponto. Eles podem tentar fazer mal a alguém, como causar acidentes, de alguma forma atuar ali nos freios para causar acidentes e fazer mal a alguém? Sim, eles podem fazer isso. Eu não comentei, mas segundo consta, os Warrens, quando eles foram pegar a boneca na casa da jovem, ao retornarem para casa, vários problemas aconteceram no carro, até que eles resolveram prender, amarrar a boneca e com isso eles conseguiram chegar em casa. Então, os espíritos, eles conseguem atuar, por exemplo, sobre o carro, sobre o freio do carro, sobre o motor do carro, de modo que eles possam causar acidentes? Sim, eles podem fazê-lo. Da mesma forma que eles atuam sobre um objeto inanimado, com o ectoplasma elaborado, eles podem trabalhar, de alguma forma, atuar sobre o carro, sobre a moto, para ali causar um acidente? Com certeza. E eles fazem isso se eles quiserem? Sim. Então, nisso também não há mito. Essa afirmativa, ela é verdadeira. Mas nós vamos agora para a quinta, que é extremamente relevante. Eles podem provocar a morte através desse acidente sem que esta morte estivesse prevista no planejamento reencarnatório daquela pessoa? E a resposta é não, é negativa. Eles podem buscar causar, atuar no mundo material para que um acidente aconteça. Eles podem fazer isso. Mas eles podem efetivamente causar a morte de uma pessoa sem que essa morte estivesse prevista no planejamento reencarnatório? Não. A única forma que eles podem atuar para que a morte não seja prevista no planejamento reencarnatório é através do suicídio, quando eles estimulam, incitam a pessoa a cometer o suicídio. E a pessoa, então, seguindo aquela influência maléfica, ela se suicida. Então, aí estaria fora do planejamento reencarnatório. Mas se o acidente acontece e a pessoa vem a desencarnar, não foi porque eles causaram a morte. Atuaram para levar ao acidente, mas a morte só aconteceu porque estava na hora daquela pessoa desencarnar ali naquele momento. Nós precisamos lembrar que nenhum mal é maior do que Deus. Deus não permitiria que nós fôssemos vítimas do mal se nós não precisássemos de alguma forma passar por aquilo. Deus, sendo maior, ele atuaria na defesa daquele que não precisa passar por aquela situação. Então, lembremos que o mal pode atuar e tem forças, sim, mas não se sobrepõe à vontade de Deus, ao poder, à soberania divina. Então, pode causar a morte? Não, não pode. Isso é um mito. E se você quer que nós abordemos outros temas aqui no nosso Mitos e Verdades Espíritas, você pode encaminhar o caso para o e-mail evelyn@ceonline.org.br. Muito obrigada e até a próxima. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.